Chuck E. Cheese, uma das maiores franquias de pizzaria norte-americana. Ficou popular lá nos 80, quando, e ficou mais popular na internet, pois ela é simplesmente pois ela é simplesmente a inspiração para FNAF. Porém, infelizmente, a Chuck E. Cheese veio declarar falência, que fez ela simplesmente. Então vamos conhecer toda a história. Bom, tudo começou lá nos anos 80, quando a Chuck E. Cheese simplesmente começou foi fundada, e logo de cara eles fizeram extremo sucesso, já que eles foram um dos primeiros restaurantes a misturar o sistema de restaurante com fliperamas, que são máquinas de jogos. Hoje em dia isso é até meio comum, a gente não é algo tipo assim, mas pra época era algo inovador. E além disso, eles colocavam no meio do restaurante os animatrônicos, que eram praticamente e o que fez praticamente essas empresas expandir de vez. Para vocês terem o sucesso que teve uma outra franquia que já era muito de pizzas, que era bem sucedida, chamada Showbiz Pizza. E uma outra franquia que já era bem sucedida na época, como chamada de Showbiz Pizza, comprou que era na época a Chuck E. Cheese. E eles fizeram tanto sucesso nesse período que ela simplesmente se fundiu com a Chuck E. Cheese, que mudou de nome para Chuck E. Cheese Pizzas, mas que depois acabaram alterando o nome para Chuck E. Cheeses. Então, e praticamente os anos 90, no finalzinho dos anos 80 ao finalzinho dos 90 foram praticamente os auge da Chuck E. Cheese. Já no ano de 2003, a segunda fase da Chuck E. Cheese foi meio que uma espécie, teve uma queda gigante na Chuck E. Cheese. Ia simplesmente se tornar uma empresa muito grande, já que quase todas as cidades tinham uma Chuck E. Cheese nos Estados Unidos. Só que tinha um porém, com essa fama toda, mesmo com esse crescimento gigante da marca, teve um pequeno problema que foi meio que uma espécie de decadência também, já que as pessoas meio que começaram a parar de ir na Chuck E. Cheese, já que praticamente as pessoas começaram a parar de ir na Chuck E. Cheese, pois começou a ficar muito repetitivo os fliperamas e também as pizzas e também os animatrônicos, que eram praticamente e também era muito difícil para a empresa arrumar patrimônios para outras cidades, pessoas para ser chefes da Chuck E. Cheese em outras cidades, já que praticamente era muito caro você sustentar uma Chuck E. Cheese, já que tinha os ingredientes para as pizzas, tinha os fornos, tinha os animatrônicos,
únicos que não é. Até para os dias de hoje, que a tecnologia é algo grande, e muito já é algo muito difícil você arrumar dinheiro para sustentar, sei lá, um animatrônico. Imagina para hoje em dia, naquela época de 2003, que quase não tinha. Além disso, além disso, que gastava mais dinheiro, não era nem tudo isso, e sim o fato dos tickets para as crianças jogarem os jogos, já que até aquele momento a Ticketize era praticamente os tickets para as crianças acessarem os fliperamas na Ticketize eram uns papeizinhos, e só que eles imprimiam. Só que obviamente o papel custa muito dinheiro. A Ticketize até tentou de resolver algum desses problemas, mas nos anos 2010, isso quando eles simplesmente tiraram o esquema dos papeizinhos e colocaram cartões digitais. Isso que no caso é o Star Pass. Além de chegar a mudar o design do Chuck e dos outros animatrônicos para meio que tentar, né, chamar a atenção mais do público. Cara, se até esse momento a Ticketize já não era mais, em 2020 já tava pior ainda. De 2020 as coisas já pioraram, pois em 2020 um youtuber americano bem popular na gringa acabou postando um vídeo dizendo que muito provavelmente a Ticketize ia simplesmente reciclava as pizzas. Que pra quem não sabe, esse negócio de reciclar comida é praticamente um negócio de, sei lá, um restaurante que não consegue. A comida, sei lá, um cliente não quis a comida, eles ficam lá muito tempo, então eles meio que reutilizam como se fosse nova. Isso não foi comprovado. Não foi comprovado. Mas, cara, querendo ou não, é algo que mancha a imagem da empresa, sabe? Não é algo que já que querendo ou não, esse negócio de reciclar comida faz muito mal à saúde de clientes que ele além disso, isso foi meio que uma pá de terra em algo que já não estava muito bom, sabe? Pá de terra em algo que já não estava muito bom. Pá de terra em algo que já não estava muito sucedido como antes. Tanto que a Ticketize simplesmente, algumas Ticketizes em específicas, praticamente, que algumas Ticketizes simplesmente tiveram que retirar quase tudo do que fazia, já que claramente eles já não estavam conseguindo mais dinheiro. Além disso, se eles perderam o que já fazia a empresa se sustentar um pouco mais, conta dessa notícia. Isso aqui era um negócio de festas de aniversário. Já que apesar da Ticketize depois daquelas décadas já não tá muito boa, o que sustentava a mesma empresa ali durante até essa década, era o sistema de festas de aniversário de criança, que isso aqui não era algo muito bom, mas era algo que pelo menos sustentava a empresa até aquele momento. Só que, obviamente, devido a essa notícia, os pais meio que provavelmente, sei lá, ficaram com medo de, sei lá, tirar a saúde do filho. Então, meio que o pessoal... Então, tanto que algumas Ticketices que tem nos Estados Unidos, algumas não tem. Algumas viraram uns restaurantes completamente simples. Alguns não tem fliperamas, não tem mais festa de aniversário. Algumas não tem nem os animatrônicos. Tanto que alguns viraram restaurantes só normal, sabe? Não, sabe? Então isso foi meio que uma pá de... Então esse vídeo desse youtuber foi meio que uma espécie de pá de terra em algo que já não estava muito bom como antes.
Então a Chuck E. Cheese não teve outra escolha a não ser declarar falência. Mas, gente, mas antes de acabar o vídeo, eu sei que vocês devem estar achando que o vídeo acabou, mas não. Aparentemente, a Chuck E. Cheese, sim, alguns restaurantes da Chuck E. Cheese ainda estão em ativa, nem todos faliram, alguns sim faliram, mas, mas né, mas, mas alguns simplesmente não estão. Cheese não tá 100% falida. Ela existe em algumas cidades, mas não é todas. Não era que nem antigamente que quase toda cidade dos Estados Unidos tinha uma Chuck E. Cheese. Mas obviamente não é mais aquele sucesso de antes. Gente, segundo um funcionário, um chefe da Chuck E. Cheese atualmente, a Chuck E. Cheese, ela, apesar de não estar em bons lugares, ela não tá, ela simplesmente não é, ela simplesmente, a gente ainda ela não vai falir 100% totalmente tão cedo. Já que ela já era uma, ela é ainda uma empresa muito grande e eles vão dar algum jeito de, sei lá, sustentar a marca mesmo que seja por um curto período de tempo. E eu acho incrível, cara, como a Chuck E. Cheese, ela não vê uma forma de, sendo que já tá ali. Já que praticamente a Chuck E. Cheese, já que pra quem não sabe, já que a Chuck E. Cheese foi a inspiração pro jogo FNAF. Fica muito na cara. Tanto que até o próprio Scott Calton, o criador de FNAF, teve que admitir isso. Mas o problema é que os caras simplesmente da Chuck E. Cheese, simplesmente por alguma razão, eles não simplesmente não usam, sei lá, não fazem algum tipo de parceria com o FNAF, o que pode ser muito bom, já que provavelmente pode ser que dê pra, sei lá, sustentar a marca por mais um tempo, nem que seja por muito. Já que, querendo ou não, o FNAF é uma marca que faz sim sucesso. E muito provavelmente eles só não fazem alguma parceria com o Scott Count, com o criador de FNAF, muito provavelmente, sei lá, por ser uma franquia de terror que é de terror que pode manchar a imagem da empresa. Mas, cara, pra mim isso não faz sentido nenhum, já que, cara, o FNAF é uma franquia que faz sucesso. Se uma franquia com um tema de terror, ela a gente faz sucesso tanto com jovens quanto com crianças. Então não tem essa história. Então, e tanto que tem gente que que vai nos Estados Unidos e vai pra Chuck E. Cheese, muito provavelmente por conta do sucesso que FNAF tem. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um abraço. Se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho das notificações e tchau.